Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é sobre o sintoma. E frente a esse conceito, sintoma na família ou no casal, a gente vai desenvolver um desdobramento. O sintoma como tentativa de proteção do sistema conjugal ou familiar, ao mesmo tempo em que o sintoma tem a função de solicitar ajuda. Parece contraditório, mas vocês vão ver que não é. Para a gente compreender esses dois gritos do sintoma, proteger o sistema e solicitar ajuda, a gente primeiro precisa compreender como o sistema se organiza. Compreendendo como se dá a organização de um sistema familiar ou conjugal, a gente consegue compreender aí sim o sintoma dentro do sistema. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que seja um casal ou uma família, eles possuem um caminho ao longo de sua vida, de seu ciclo vital. Eu gosto de pensar de uma forma bem simples, tá? Então, eu gosto de entender dessa forma. O casal e a família possuem determinadas forças que vão levar aquele grupo numa determinada direção. E aí, a gente precisa pensar, enquanto profissionais, quais são as forças que vão formatar um grupo conjugal ou familiar. Formatar no sentido de determinar a forma do casal ou da família caminhar. Eu vou dar dois exemplos que vocês vão conseguir identificar ressonâncias na clínica de vocês. Um casal que possui 2 filhos, sendo que esse casal apresenta brigas constantes no seu cotidiano. Essa é a forma do casal funcionar. Então, a gente está compreendendo no primeiro momento como o sistema funciona, tá? Um outro exemplo, um casal onde a esposa está constantemente estressada e o marido constantemente ausente. Essa é uma outra forma do casal funcionar. Então, a gente viu 2 tipos diferentes que não são difíceis da gente encontrar e cada dinâmica desses casais possui, portanto, sua forma de funcionar na vida. É uma reflexão um pouco mais minuciosa e detalhada, que eu não vou desenvolver nesse vídeo, que fatores vão compor a forma do primeiro casal funcionar. No segundo casal, onde a esposa está estressada e o marido ausente, a gente também pode decompor, né, o nosso pensamento, decifrar, tentar entender quais são os fatores que vão estar presentes na forma desse segundo casal funcionar. Tem vários fatores. Todos eles a gente consegue definir, conceituar dentro da teoria sistêmica. Mas isso fica como uma interrogação para vocês fazerem uma reflexão ou a gente fazer outro vídeo posteriormente. Aqui a gente vai compreender o seguinte: todas as 2 dinâmicas vão apresentar sintomas no seu funcionamento. Denise, todo casal e toda família possui sintomas? Eu digo que sim, podendo ser sintomas nem tão expressivos em diversos momentos da fase do ciclo vital. Em outros momentos, sintomas mais expressivos, porque não tem muito jeito da gente deixar de ser humano. Enquanto ser humano, a gente tem defesas, tem limites, tem dificuldades, vícios. Então, não tem muito jeito de um sistema funcionar sem a produção de sintoma. E aqui a gente vai voltar para o início do vídeo pensando nos gritos que esse sintoma, os diversos sintomas que podem aparecer nas diversas configurações, significam. Então, recuperando, eu falei com vocês que um sintoma sinaliza uma proteção do sistema, ao mesmo tempo em que um pedido de ajuda. No primeiro caso, o casal
com filhos que apresenta brigas constantes. As brigas constantes que esse casal vai apresentar, é fácil a gente compreender que elas sinalizam um pedido de ajuda, certo? É fácil da gente entender isso. Agora, como entender que uma briga constante de um casal também pode sinalizar proteção de um sistema? Vejam que não é difícil. Coloquem este casal numa clínica, numa psicoterapia de casal. Ainda que esse casal queira mudar, ainda que esse casal esteja cansado das brigas, enquanto profissionais, nós vamos pelejar para conseguir fazer movimentações no sentido da mudança na psicodinâmica desse casal. Um casal que briga está acostumado a ter uma frequência vibracional no seu cotidiano, onde há uma implicância, por exemplo, com constância, discussões, contrariedades. Eles estão provavelmente acostumados em resolver problemas criando mais problemas, donde aparecem as brigas. Então, esse padrão dominante das brigas cansa, desgasta, destrói, gera sofrimentos. No entanto, quando a gente fala que o sintoma protege o sistema, a gente vai falar que as próprias brigas vão proteger aquela família, né? Porque eu estou falando da briga entre o casal, embora esse casal tenha filhos, essas brigas vão proteger aquele sistema de mudar, de fazer diferente, ainda que os elementos do par queiram fazer diferentes. Esse casal, numa clínica, numa terapia de casal, eles podem apresentar alterações, mas vai ser com esforço, vai ser com constância, vai ser com um bom tratamento psicoterapêutico, vai ser avançando e tendo recaídas no sintoma brigas. Por quê? Aí volta-se na primeira pergunta, né? Quais são os fatores que vão definir a forma de um casal funcionar? Quais são os fatores que fazem este casal brigar com constância? Porque ninguém entra num casamento querendo brigar com o seu parceiro. No entanto, isso acontece. Então, para nós que somos profissionais, a gente precisa, em algum momento da clínica, fazer essa reflexão pessoal e na interação com o casal. Quais seriam os fatores que, na maioria das vezes, não são fatores claros? Se a gente perguntar para o casal, eles vão apontar provavelmente o dedo para o outro, no sentido de dizer, é porque ele é implicante, é porque ela é chata, sei lá. Mas o dedo está apontado, ou seja, são fatores projetados. Mas existem outros fatores, além desses que são superficiais, que vão fazer o sistema funcionar de uma determinada forma. E a gente, enquanto profissional, precisa compreender a raiz do funcionamento de um sistema. Porque, na verdade, não é uma, são várias raízes que vão se alastrando. Então, compreendendo as forças que vão dirigir um sistema numa determinada direção, o casal que briga, aí a gente compreende por que aquele sintoma das brigas ao mesmo tempo que um pedido de ajuda, essas brigas vão proteger o sistema da mudança. Vamos avançar mais um pouquinho e pensar no segundo casal. Eu falei que a gente pode encontrar uma esposa estressada casada com um marido ausente. Quem nunca viu um padrão como esse? O sintoma, gente, é o próprio comportamento da mulher e o comportamento do homem.
O casal pode chegar na clínica apontando ou trazendo um dos ou os dois comportamentos como algo sintomático. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos no primeiro caso. Tanto o estresse dela quanto a ausência dele são pedidos de ajuda. Isso eu acho mais fácil a gente entender. Agora, ao mesmo tempo, são comportamentos que vão proteger o sistema de uma mudança. Ah, Denise, mas a pessoa não pode mudar? Pode e muda. A gente trabalha com a mudança. Agora, a gente sabe que esse processo de alterar um determinado, não é nem comportamento, é padrão de comportamento, é um processo que requer investimento, e não é financeiro, é investimento libidinal, é desejo de mudança, é abandonar uma história e iniciar uma outra história, no seu próprio jeito de ser. Embora a gente esteja falando de um padrão relacional, a mulher é estressada e o homem é ausente. Os dois podem fazer mudanças na clínica de casal, mas não é um processo que acontece, muda isso, pega aquela peça do jogo, coloca em tal casinha, anda 3 para trás que você vai mudar. Não é assim que funciona. Neste aspecto, a gente consegue compreender essa frase que muitas vezes aparece nos livros, as pessoas falam, o sintoma, ele tem a função de proteger o sistema da mudança. E nós que somos profissionais, vocês vão identificar isso que eu estou falando, muitas vezes na clínica a gente labuta, trabalha, consegue avançar com o nosso cliente e lá na frente parece que a gente não trabalhou. Parece que o cliente voltou 10 passos para trás, né? Então, parece que ele está se defendendo, né? Ele não reconhece o que ele próprio construiu. É quase que como se houvesse uma desistência do processo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o casal, entender que o processo de mudança é algo lento, a gente sobe e cai, quando há investimento libidinal, quando o casal deseja, de fato, fazer uma mudança. E tem um outro detalhe, só para eu terminar o vídeo, quando eu falo que o sintoma protege o sistema da mudança, por exemplo, a mulher pode avançar mais no processo de mudança, mas como ela está vinculada num casamento com um homem que também apresenta um sintoma, o que vai acontecer se ela apresentar muito investimento na mudança pessoal? Ele, que está vinculado nela, pode puxar ela para trás. Então, o processo da mudança não é algo fácil, por isso que eu digo isso. É algo que a gente precisa afrouxar o laço, afrouxar o nó, para ajudar cada um a ir se reconhecendo e de forma que eles façam outro laço, né? Venham a atar um ao outro de uma outra forma, mais favorável para o crescimento de ambos, individual e no aspecto conjugal. Bom, ficou aí para vocês esse conceito do sintoma como um pedido de ajuda e ao mesmo tempo uma proteção do sistema. Dúvidas, deixa aí na descrição do vídeo, sugestões de outros temas, deixa também. Muito obrigada pela atenção.